Olá, alunos do MEC, Universo do Mecânico. Sejam bem-vindos à nossa aula técnica de número 27. Aula técnica de quinta-feira. Claro, um tema muito especial chamado scanner, né? Mais uma vez, veremos o scanner automotivo e suas funções especiais. Sejam bem-vindos, Claudemiro de Melo, Alessandro Tomás, Alto Rafim, Danilo Santa Rosa, Alex Silva, João Francisco Souza, Josimar Souza, Zé Alceu, Autopeças Fabiano, Zé Carlos Santos, Wilton Carr, Modesto Neto, também linkado, participando aqui da nossa aula, Rogério Faria, Pedro Jerônimo, Márcio Brito Lemos, Valquírio Maia Neto, um abraço, Valquírio, Tiago Antonello, entre tantos alunos linkados, participando aqui de mais uma aula técnica no seu Universo do Mecânico. São muitos alunos, realmente, não dá para dar um alô a todos, né? Mas sintam aí abraçados para iniciarmos mais um treinamento, continuidade de aula do scanner automotivo. Vamos já começar rápido, porque o tema de hoje promete bastante. Afinal de contas, scanner, né? O tema dessa aula, funções especiais, tá? Envolve o quê? Como você aprimorar mais e mais a aplicação de uma ferramenta no seu dia a dia de trabalho. Ou seja, você já tem a ferramenta, tem um scanner, ou vai ter, vai comprar, como você pode aprimorar mais o uso dessa ferramenta. Tá? Então, realmente, esse é o nosso objetivo. Hoje, veremos a nossa aula 3 de 6, né? E aí a coisa começa a ficar um pouco mais técnica. Ou seja, começo a avançar mais e mais na aplicação dessas dicas especiais, essas funções do scanner automotivo. Bom, a aula passada foi bem calma ainda, né? Bem light, vamos dizer assim. Por quê? Falamos do scanner, mas de seleção por veículo e seleção por sistema. Tá? E aí, serve aí, né, uma observação muito importante. Há scanners que buscam sozinhos os sistemas. Ou seja, você seleciona a região onde o carro é. Se é asiático, se é coreano, se é japonês, se é europeu, se é americano, se é latino-americano, né? Você faz uma pré-seleção por região, tá? Até mesmo por causa de montadora. Escolhe a montadora. Dentro da montadora, em alguns casos, é possível selecionar o carro, em alguns nem precisa. O scanner sozinho dispara as possíveis comunicações. Claro, desde que seja um sistema, né, que tenha lá o padrão da tomada OBD2, né, o padrãozinho lá de 16 pinos, o scanner começa a buscar sozinho. Ou seja, entendam que quando você encaixa, conecta o scanner lá no conector de diagnose, tá? Ele faz o que ali? Além de ele pegar o positivo e negativo para ligar o scanner, o que ele faz? Ele induz sinal elétrico e espera uma resposta. Então ele começa pelas ISOs, né? Começa pelo sistema KL, né? Induz o sinal e espera a resposta. É como se ele falasse assim, ó, módulo, você está aí? E o módulo responde, eu estou aqui, estou falando com você. É como se fosse uma ligação telefônica. Ou seja, é um canal de comunicação de duas vias. Vai a pergunta e volta a resposta. Então, dependendo do scanner, quando você seleciona por sistema, né, é possível ver o quê? Ele buscando isso. Ele tenta a comunicação, espera a resposta. Não teve? Ele pula. Vai para uma outra forma de comunicação possível, para aquela montadora. Espera a resposta. Não teve? Ele vai via rede CAN. Espera a resposta. Não teve?
Então ele vai trabalhando nisso o tempo todo até encontrar, né? Ou seja, a resposta. Mandou a pergunta, você está aí? O módulo, eu estou aqui sim. Pronto, iniciou a comunicação. Tá? Então, é muito comum isso, principalmente em scanners, né? Principalmente linha importada. Tá? Você tem esse tipo de comunicação por busca por sistema. Os scanners nacionais, a coisa é bem mais mastigada. Você escolhe a montadora, o carro, o motor, o combustível, o ano, e ele já te dá um sistema. E ainda assim, às vezes, te dá 2 sistemas. Por quê? Temos no Brasil essa grande dificuldade. Às vezes, o mesmo modelo de carro, com o mesmo motor, usa um sistema de injeção. Vai, um exemplo. Até o mês 4, de janeiro a abril. De maio a dezembro, já é outro sistema de injeção. Isso é comum de vermos no Brasil realmente. Tá? E devido à grande diversidade de veículos que nós temos, a dificuldade, com certeza, é muito grande. Bom, aula de hoje, veremos o quê? Códigos de defeitos e função de apagar a memória. Vamos lá, a telinha de introdução. Em nosso encontro hoje, né, sobre scanner, veremos o acesso aos códigos de falha e como apagá-las da memória da ECU. Né? Então vamos aprender mais sobre eles, né? Sobre os scanners automotivos. Já passando para a telinha de detalhes para vocês, essas 2 opções de serviços realizados pelo scanner é o chamado nível básico ou nível 1 de intervenção. Ou seja, o scanner apenas acessa, lê e apaga a memória de defeitos, né, da ECU. Apaga os códigos de falhas, códigos de defeitos do módulo. Como chama isso? Nível básico ou nível 1 do scanner. Ou seja, ele não consegue te dar leituras, não te consegue dar, de repente, uma análise gráfica, uma visualização gráfica, não consegue comandar atuadores, não consegue fazer ajustes. Então essa função, pessoal, nível básico, nível 1, é aquele mais comum que nós temos. Tá? Quer um exemplo? Padrão OBD2. Ó. Vou até mostrar aqui o conector dele para comentar a respeito. Tá? Quer um exemplo? Se você pegar, né, um veículo que não tem nem no seu scanner o sistema, pode-se, de repente, pelo padrão OBD, né, se fazer esse nível 1, o nível básico de comunicação. Pode ser que se consiga. Realmente. Porque é um padrão mais básico. O nível 1, ou nível básico, é um nível mais simples. Tá? Por exemplo, eu consigo, um carro importado. Jack Motors. Sim, um J3. Eu consigo, usando o padrão OBD, fazer esse nível básico. Ou seja, consigo entrar com o scanner em OBD, fazer o acesso ao código de defeitos, ler os códigos de defeitos, se não aparecer por escrito, pelo menos os números, né? O código letra e números vai aparecer e consigo apagar a memória. Mas leitura, visual gráfico, análise gráfica, atuadores, ajustes, não consigo. Porque eu não tenho o carro ou o sistema específico no scanner. Mas um padrão já dá para, pelo menos, auxiliar. Né? Já é alguma coisa. Quando não se tem nada, alguma coisa já auxilia bastante. Tá? Só um exemplo. Tá? Esse padrão OBD, você tem em todos os scanners. Tá? Os nacionais, você tem os scanners aqui. Tá? É só, em vez de selecionar, né, a montadora, entrar no padrão OBD. Ou seja, ele vai chegar num nível de comunicação básico, mas chega. Por exemplo,
classe A. Tanto classe A 160 ou classe A 190, né? Os Mercedinhos mais antigos, né? Usam padrão OBD de comunicação. Mesmo você não tendo no seu scanner, né, a montadora Mercedes, você consegue, entrando no padrão OBD, tá, fazer esse nível básico ou nível 1 de comunicação. Né? Que é o quê? Ler os códigos de falhas e apagar os códigos de falha. Como falei, você não tem tudo, mas já é alguma coisa. Não sabemos, né? Muitos fabricantes de scanners liberam por montadora, né, um pacote de veículos. Alguns não, né? Usam um cartão, tá? Mas você consegue fazer o quê? Consegue, usando o padrão ABD, fazer essa leitura, tá? Então, é só no scanner procurar padrão ABD que você consegue a comunicação aí com alguns veículos que não aparecem no scanner, tá? Bom, como a aula de hoje é sobre códigos de defeitos e apagar memórias, vamos lá. Atuais ou passados, né? Temos uma variação de leituras definidos como falhas passadas ou anteriores, presentes ou atuais. E ainda em alguns sistemas há busca por falhas intermitentes. Então, os scanners usam algumas nomenclaturas diferentes. Mas, ó, falar em falha passada ou falha anterior é a mesma coisa. Falha presente ou atual é a mesma coisa. Tá? E, em alguns casos, vai fazer uma busca intermitente. Tá? Essa busca por falha intermitente não é tão efetiva. Tá? Seria o quê? Clicar no falha intermitente e, de repente, testar o carro. Ver se ele capta a falha automaticamente. Então, a eficiência não é tão legal. Agora, entre falhas passadas ou anteriores e falhas presentes ou atuais, é simples a diferença. Quando você fala que a falha é passada ou anterior, significa o quê? Que ela ocorreu antes do momento que você está testando o veículo. Quando você fala que a falha é presente ou atual, é porque a falha está naquele momento. No momento que você está testando o carro, né, escaneando, a falha já está ali. Entenderam a diferença? Falhas passadas ocorreram anteriormente ao teste. Falhas presentes ou atuais são falhas que estão sendo apresentadas durante o teste. Bom, numa padronização convencional é o quê? Toda falha presente, quando ela deixa de existir, desligou o carro, deu partida, a falha não está mais presente, né, ou atual, para onde que ela foi? Ela pulou, foi para falha passada ou anterior. Tá? Então, isso é o comum. Tá? Então, a falha atual ou presente, quando ela deixa de ser apresentada, ela pula para a falha passada ou anterior ao teste. Tá? Mesmo assim, muitos veículos há o reset automático. Como assim? O sistema vai monitorando as partidas que são dadas no carro. Depois de determinado número de partidas, se aquela falha que está em passado não voltou a apresentar novamente, o sistema apaga sozinho a memória de falhas. Sim, pessoal, isso está cada vez mais comum de ser aplicado no dia a dia. Ou seja, depois de 20 ou 30 ciclos de partida, tá? Quem faz isso? A própria CPU, ela vai contando isso. Ciclos de partida. Apresentou a falha? Não. De novo. Deu a falha? Não. Depois de um número especificado pelo fabricante, vai variar entre 20 ou 30 ciclos, se a falha não se repetiu, ela sozinha desaparece, apaga. Tá? Então entendam que é possível sim
sumir com uma falha passada. Isso não é válido para a falha presente, né? Ou atual. A falha presente ou atual, ela está ali a todo momento, né? Sendo apresentada, então não vai entrar nesse esquema, ok? Bom, apertando os botões lá do scanner. Vamos ver as falhas aqui, nesse padrãozinho. Vamos lá, os botões T de teste, C de contínuo, U de unidade, I de informações. Dentro do botão de testes, entramos nele, temos a opção de F de falhas. Confirmou, teremos o acesso aos códigos de falhas da memória. E olhem o destaque, ó. Temos aí, ó, né, 001/004, código 018, falha no acionamento da bobina 1. Começamos a acessar esse nível de comunicação, né, de intervenção básico ou 1, a memória de defeitos da ECU. Teste falhas. Nesse acesso direto aos códigos de falhas, podemos ter na tela do scanner a apresentação descritiva da falha, com números e descrição abreviada por escrito. Também podemos ter os códigos padrões. Tá? Os códigos padrões, que começa com P, 0700, P 1340, vou falar mais adiante, tá? Nas aulas na sequência. Por que é a letra P, né? Porque tem outras letras, tá? E o que é o significado da letra e os números, tá? Isso não é a aula de hoje. Vai ter a sequência com esses códigos, tá? Mas é importante entender, quando aparece lá a abreviatura do código de defeito, é o que, pessoal? É uma mão na roda que o fabricante do scanner passou para você. Pessoal, é uma mão na roda. Esse código por escrito não é o módulo da injeção que está te mandando. Parem para pensar nisso. O código por escrito não é a ECU da injeção, do ABS, do airbag, do câmbio, que está dando por escrito para o scanner. Ela vai dar em código alfanumérico. O scanner vai acessar esse código e vai te dar por escrito o que ele significa. Trate o scanner com carinho. Está pensando o quê? Não é fácil, não. Isso já vem meio que mastigado para você. Pessoal, isso é realidade. Tá? É realidade. Por isso que os scanners genéricos ajudam bastante no nosso dia a dia. Você não precisa ficar vendo o código e depois pesquisando o que significa o código. Ele já te dá o código e por escrito o que a falha representa. Às vezes vai estar abreviado? Com certeza, né? As telas são tão pequenas que não dá para trabalhar com tudo por escrito. Mas está aí. Telinha de vocês, as abreviações. Ó, ARML, controle do ar de marcha lenta. 10002, sonda lambda, sensor O2. CBLM02, conteúdo da célula de BLM02. Vamos parar aqui? Ó, BLM02. O que é essa sigla? BLM. BLM, pessoal, significa bloco de leitura de memórias. Ou seja, é uma contagem numérica em que a ECU vai adaptando todo o mapeamento, tanto de injeção quanto de ignição, para as circunstâncias naquele momento. E isso tem uma autorregulagem, uma autoadaptação até um limite. Depois daquele limite, o módulo não consegue corrigir mais. Tá? Bom, então tem aí o BLM, temos a pressão do coletor, ajuste de combustível a longo prazo, a curto prazo, número de célula do BLM02, por aí vai. São abreviaturas que nós temos na tela do scanner. Então é importante também vocês terem no conteúdo da aula
esse tipo de material, né, que auxilia ainda mais o aprendizado. Bom, voltando para aquela telinha do scanner, né, do acesso aos códigos de falhas, ó. Lembra que apareceu, ó, 001/004? Código 018, falha no acionamento da bobina 1. E aparece ali, ó, a setinha do lado direito. Ou seja, se você clicar a seta do lado direito do scanner, vai mudar a falha. Vai para 2 de 4. Mais uma vez, 3 de 4. Mais uma vez, 4 de 4. Entenderam? Então, na tela do scanner, aparece quantas páginas nós temos ali. Como a tela de scanner não é muito grande, são 4 páginas, né, que nós temos ali. Basta clicar no botãozinho que aparece na tela lá, para a direita, aperta a seta para a direita no scanner. E aí você vai ver as demais falhas apresentadas na memória de defeito. Temos que aprender a ler o scanner. Temos um exemplo, 4 falhas, e na tela apresenta apenas uma. Basta apertar o botão para seguir ou correr a tela do equipamento. Muitas vezes, conseguimos apagar apenas algumas falhas. Pessoal, é muito comum pegar casos que foram desconectados fios, puxados fios para testes, e aí a ECU registra 3, 4, 7, 10 códigos de falhas. Mas qual é o real código de falha do carro? Não sei. Às vezes temos que apagar esses códigos todos, fazer um teste de rodagem e ver novamente quais são os códigos de falhas reais que o carro tem. Reais. Tá? Ou seja, não são falhas colocadas, desligando e ligando os sensores. Falhas reais. Por isso que às vezes temos que apagar a memória e refazer um teste de rodagem com o carro. Tá? E quando aparece na tela do scanner, essa mensagem, ó. Código de falha, 1 de 1. Ó, pode ver que não aparece mais na telinha do scanner o botão direita ou esquerda. Código de falha 1/1, ou seja, é só uma tela. Está indicando o quê? Ó? Código 000. Sistema OK. Será que está OK mesmo? Será que está 100%? Está legal mesmo? Né? Essa ECU? Será que é verdade isso? A telinha está bonita, né? Sistema OK. Será? Então vamos ver aqui na teoria. Quando não temos falhas na memória de defeitos, significa que a ECU não identificou falha nos componentes monitorados. Entendam bem o que é circuito aberto e o que é curto-circuito. Agora sim vamos entender como que é esse código de defeitos que a ECU tem registrado em memória. Como que é isso? Como que a ECU identifica que um sensor de borboleta está com problema? Que um sensor de temperatura da água está com problema? Que um sensor de rotação ou de fase está com problema? Simples, pessoal. De duas formas. Ou o circuito está aberto, é o chamado CA, ou temos um CC, um curto-circuito. Ou seja, um exemplo básico, vai. Sensor de borboleta. Estão lembrados? A ECU manda negativo, manda 5 volts e espera a resposta. Quanto que vai ser a resposta de um sensor que recebe negativo e recebe 5 volts? Entre 0 e 5. Claro, vai ter uma pequena perda, então vai ser entre 0,2 a 4,8 volts. Legal? Legal. Se não recebe nada, recebe 0, significa que temos o circuito aberto, ou seja, não está tendo resposta nenhuma. A ECU identifica isso como uma falha. Tá? Chama-se CA, circuito aberto. Ou o sensor está pifado, ou está desconectado, ou chicote está quebrado. Bom, temos uma outra opção. É menos comum, tá? O CC,
seria o curto-circuito. O módulo manda 0 volts negativo e 5 volts, a resposta é 5 volts. Nossa, não tendo queda nenhuma. Vai 5 e volta 5. O módulo entende isso como um CC, um curto-circuito. Ou seja, tem algum fio encostando no outro, ou o próprio sensor está com curto interno. Não pode. Se o módulo tem 0 e 5 volts, retorna 5 volts, está em curto. Então, não há outra forma de identificar defeitos. Fora isso, mentira. Sensor mentiroso, né? O famoso sensor Pinóquio. Conhece o sensor Pinóquio? Aquele que dá informação errada, né? Aí, ó, a telinha do scanner, né, no computador para vocês. Conhece o sensor Pinóquio? O módulo normalmente não identifica falha em sensor Pinóquio. Um exemplo clássico, pessoal. Sensor de temperatura de arrefecimento. Lembram dos golzinhos 97 em diante? Motor AT1000, né? Tinha o AT1008 e o AT1000 16 válvulas. Meus amigos, aquele sensor de temperatura de material plástico, né? De 4 fios, que era 2 para injeção, 2 para o painel. O que aquele sensor mentia era brincadeira. E olha o quanto que ele mentia. Você fazia leitura com scanner, acusava ali, ó, temperatura de água, menos 15 graus. Você olhava assim, caramba, será que está nevando? Eu acho que não, né? Está calor. Vamos ver lá o motor. Poxa, o motor está quente. E o sensor está indicando menos 15, menos 20, menos 30 graus Celsius. O que acontece com um carro assim? O módulo vai identificar isso como um curto-circuito? Não. Como um circuito aberto? Também não. Vai identificar esse valor negativo de temperatura como um valor real. O que acontecia com esses Gols? 1.0, 8 e 16 válvulas, não pegava de manhã. Porque dava na partida, o sensor da água informava menos 20 graus, e que o módulo fazia com tempo de injeção, aumenta o tempo de injeção, meu. Joga a gasolina, que está aqui, ó, menos 20 graus Celsius. E o carro não pegava de jeito nenhum, ele afogava. Porque o sensor estava mentindo. Nesses mesmos Gols que dava esse defeito, menos 15 graus, menos 20 graus, o carro não pegava de manhã. Olha lá, hein? Olha o raciocínio. Estou lá com o scanner ligado, mostrando menos 20 graus. Eu vou lá no sensor, faço isso aqui, ó. Aperto a trava e tiro o chicote. Desconecto o sensor mentiroso. O que vai acontecer? Aí entra no CA, circuito aberto. O módulo não está recebendo resposta nenhuma. O que o módulo faz? Entra em emergência. Adota um padrão de temperatura de 10 a 20 graus Celsius. Dá na partida, o motor pega. Ou seja, com um sensor mentiroso, o motor não pegava. Desconectei o chicote, abriu o circuito, o módulo identificou o defeito, adotou uma temperatura padrão, da partida o carro pega. Olhem e entendam o raciocínio da ECU. Ok? Dica! Quando tentamos apagar uma falha da memória e a mesma não desaparece, é sinal de que a falha é presente, é atual. Ou seja, mesmo pegando a memória, o defeito sempre vai aparecer. Por quê? Ele está presente no momento do teste. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar mais sobre scanner. Até já! O mundo viveu, nestes últimos 50 anos, as mais profundas e significativas transformações, jamais vistas em todas as áreas do conhecimento e do comportamento. A
Fran, de olho no presente e no futuro, mais uma vez está na frente, disponibilizando para o mercado brasileiro a linha de filtros de ar Confortair. Nas cidades e mesmo no campo, existem elementos nocivos à saúde das pessoas. E dentro de um veículo, estes elementos podem atingir altos níveis de concentração. Preocupada em proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar aos motoristas e passageiros, a Fran, pesquisando filtros de ar de cabine, determinou que a função do meio filtrante é remover a maior quantidade de contaminantes, sem restringir o fluxo de ar. Quanto maior for a eficiência do meio filtrante, maior será sua vida útil. Os filtros de cabine são apresentados em dois tipos, comum e combinado. O filtro comum é construído em fibra eletrostaticamente carregada, que tem por função reter a passagem de partículas contaminantes para o interior do veículo. O filtro combinado, além da fibra eletrostaticamente carregada, é construído com uma camada de carvão ativado, que tem por função impedir a passagem de odores para o interior do veículo, melhorando o conforto e bem-estar. Como nos demais filtros automotivos, a perfeita eficiência do filtro de cabine depende da adequada manutenção e de sua troca, no tempo certo e na forma correta. Vejamos alguns exemplos. Volkswagen Golf. Com a tampa do compartimento do motor aberta, retire a borracha. Solte os parafusos e retire a tampa do compartimento. Destrave a tampa do compartimento do filtro e remova. E retire o filtro cuidadosamente. Retire o filtro da cabine da moldura e substitua-o por um filtro Fran, verificando sempre a posição correta de instalação indicada no corpo do filtro. Para a montagem, siga o procedimento inverso. Os filtros de ar para a cabine Confortair protegem a saúde de motoristas e passageiros. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o nosso departamento de assistência técnica. Recomende a troca no tempo certo e garanta a eles o prazer de dirigir com muito mais conforto e bem-estar. Francamente, filtro é Fran.